Sua casa está em ordem? Aproximadamente no final do século VIII a.C., o profeta Isaías dirigiu-se ao rei Ezequias e disse: Assim diz o Deus Eterno: ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Certamente esta foi uma mensagem inesperada e desesperadora para o rei, pois chorou amargamente. Apesar de tudo, foi-lhe dada a oportunidade de pôr em ordem a sua casa, o seu reinado, as suas coisas, enfim, a sua vida. Imaginemos a palavra do profeta Isaías sendo dirigida à nossa vida. De igual modo, nenhum de nós se sentiria bem diante de uma palavra tão direta e difícil de ser assimilada. Até porque a maioria da humanidade não está preparada para morrer. Existe muita casa desarrumada, muita vida desordenada, não apenas do ponto de vista material, como e principalmente do ponto de vista moral e espiritual. Isso porque administramos a vida que temos sem levar em consideração, primeiro, que ela é passageira, e em segundo lugar, que a nossa vida pertence a Deus. A primeira lição que podemos tirar desse fato refere-se ao imperativo divino. O rei Ezequias estava diante de um imperativo de Deus: ponha as suas coisas em ordem. Aqui, Ezequias não tinha alternativas para sair dessa situação. Cumprir a ordem significava, naquele momento, uma alternativa para melhorar o seu estado de espírito, ainda que não fosse da maneira como ele gostaria. E ele orou a Deus para que tivesse misericórdia de sua vida. A Bíblia nos mostra em diversos momentos que precisamos estar atentos aos imperativos divinos. Uma ordem de Deus não pode ser ignorada sob pena de sofrermos terrivelmente as consequências da desobediência. E a história bíblica nos ajuda a entender isso quando nos mostra fatos que comprovam o que estamos afirmando. No livro de Jonas temos a história de um profeta desobediente, que teria vivido no século VIII a.C. e que se negou a cumprir a ordem de Deus, que era a de ir à cidade de Nínive, capital da Síria, para pregar a mensagem de arrependimento de pecados àquele povo. A fuga de Jonas, viajando em direção oposta à ordem de Deus, trouxe-lhe como castigo ser lançado ao mar e engolido por um grande peixe em meio a uma grande tempestade. Um outro fato para ilustrar é o do encontro de um jovem rico com Jesus. Naquela oportunidade, o jovem perguntou o que devia fazer para conseguir entrar no céu. Depois de dialogar sobre a situação daquele jovem, Jesus ordenou: vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Dizem os textos bíblicos que o rapaz retirou-se triste, porque não teve coragem de cumprir a ordem de Cristo. Como vimos nos casos citados, desobedecer às ordens divinas resulta sempre em tristeza, medo, horror e perigo de morte. O imperativo de Deus através do profeta Isaías, dizendo que o rei Ezequias devia pôr as suas coisas em ordem, serve de alerta também para todos nós no presente. É uma palavra de advertência dirigida a você e a mim. Indica a necessidade de uma avaliação de conduta, a fim de que possamos corrigir o nosso percurso, ajustar o nosso relacionamento com o nosso próximo e buscar a comunhão com Deus. Ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Expressa o cuidado de Deus para conosco, no sentido de que estejamos prevenidos diante da certeza e da realidade da morte. Ainda que tal ordem apenas levasse em conta os aspectos materiais da vida, nossos compromissos sociais e com a família já seriam suficientes para não deixá-la de lado. Pois sabemos que quando a pessoa morre inesperadamente e não cuidou para que tudo estivesse em ordem para facilitar a vida da família e dos que dela dependiam, é maior o sofrimento. Em se tratando, porém, dos que morrem com sua vida moral e espiritual desarrumada, certamente o risco do sofrimento e da perdição eterna
será maior. Que você pense na necessidade de organizar a sua vida. Esperamos que você cumpra o imperativo de Deus sobre o seu futuro, antes que seja tarde demais para a correção de sua casa, de seus negócios, para a educação de seus filhos, para a construção da paz. Pois todos os que cumpriram os imperativos de Deus conseguiram êxito em sua vida, viveram momentos de alegrias, de renovação de propósitos e esperanças. Textos bíblicos nos ajudam a entender melhor essa situação. Obedecendo a ordem de Jesus, os discípulos realizaram com êxito a grande pescaria, depois de uma noite cansativa de trabalho. Os leprosos foram curados, paralíticos passaram a andar, e mortos ressuscitaram, entre outros. Por isso, cumpra o mandamento de Deus. Ponha em ordem a sua casa, os seus negócios, as suas relações pessoais, a sua relação com Deus. Ponha em ordem a sua vida moral e espiritual. Confesse e se arrependa de seus pecados. Ame o próximo como a si mesmo. E tudo o que for possível fazer para que haja paz ao seu redor, faça. Porque um dia você há de morrer e haverá de prestar contas de sua vida diante de Deus.